Aqui. Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Professor Rafael de Oliveira, é com imenso prazer que a gente dá início aí a nossa aula de hoje, domingo, né, pessoal? Um dia normalmente aí de descanso, mas a gente sabe, né, como é que funciona, pessoal. Edital saindo ou na praça, e a gente tem que correr, a gente tem que dar um gás a mais e trabalhar as questões. A gente não pode ficar, nem um dia a gente pode ficar aí. Não estou querendo fazer alarme aqui, pessoal, só estou querendo dizer que a gente tem que estar ali presente, estudando frequentemente. Tudo bem, pessoal? Então, queria desejar uma boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos resolver algumas questões aí da Banca Vunesp, né? Já rumo aí a nossa prova. Então, a gente tem que estar sempre atento, né, pessoal? E firme aí na banca, nos pensamentos da nossa banca, polícia para a Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Um edital aí que a gente não pode abrir mão. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então vamos juntos, vamos firmes, rumo aí a nossa aprovação na Polícia Civil, na gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo. Beleza? Então vou colocar na tela aí, a gente pode começar aí a resolver as questões que eu trouxe para a gente. Pessoal, antes disso eu queria convidar vocês a seguirem meu Instagram, @prof. Rafael de Oliveira, no YouTube também, @Rafael Estudos 2011, lá tem bastante vídeo, bastante aula, conteúdos aí para vocês estudarem, tá, pessoal? Não deixem de seguir. Beleza? Então, fica aí meus votos de muita força, muita dedicação, rumo aí à aprovação a tão sonhada PCSP. Esse é o nosso foco, essa é a nossa meta, né, pessoal? Então, vamos começando aí pela questão de número 1. Dá uma olhada aí nessa questão, pessoal. Banca, ano de 2023, Banca Vunesp, olha, desse ano. DPE São Paulo, agente de defensoria pública, arquiteto, tá, pessoal? Vamos lá, vamos juntos, vamos comentar. Suponha que um funcionário público, ele tenha se utilizado, um funcionário público municipal, ele tenha se utilizado por alguns minutos. Veja, banca quer dizer que foi pouco tempo. Mas será que isso faz diferença para a configuração do delito? Então ele se utilizou por alguns minutos de um veículo oficial para fins pessoais. E isso acabou resultando de um consumo de um combustível na ordem de R$50 no trajeto não autorizado. Tá? Após a advertência recebida de seu superior, o funcionário em questão, ele foi lá e realizou, olha, tudo bem, eu vou lá e vou devolver esse consumo, os R$50 que eu gastei aqui com combustível, né? Equivalente aí ao montante da gasolina utilizada no trajeto. Bom, basicamente é essa a situação. E aí a banca quer
que você discorra acerca... ela quer esse entendimento jurisprudencial, ela quer saber se você está atento ao estudo da jurisprudência. Olha, a Banca Vunesp, para quem não acha que cai jurisprudência da Banca Vunesp, está aí uma questão para desmistificar isso aí para a gente. Então vamos lá. Letra A. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Ele está querendo na jurisprudência do STF, devendo o funcionário ser processado pelo peculato furto. Pessoal, vocês, depois que vocês vão fazendo muitas provas, a gente já começa a ter o que nós chamamos de maturidade, né? Veja que a banca está cobrando um caso específico, tá? Maturidade, ela está cobrando um julgado específico. Quem está atento aí na jurisprudência já flagrou esse movimento, né? Letra B. Em caso de ressarcimento do valor ao erário, estará configurada a desistência voluntária, com efeitos sobre a pena aplicável. Que mais, pessoal? Que mais? Letra C de casa. O funcionário deverá ser processado pelo crime de improbidade administrativa por ter dolosamente desviado equipamento para fins de usos pessoais. Letra D. A conduta em si não é capaz de lesionar o bem jurídico da administração, a conduta em si não é capaz de aplicar o bem jurídico da administração, aplicando-se o princípio da bagatela. Essa questão ela é excelente, atualíssima. O Instituto do Arrependimento Posterior não é aplicável aos crimes contra a administração pública, não havendo qualquer relevância posterior na devolução do bem pelo funcionário. E aí, pessoal, pergunto para vocês qual o gabarito dessa questão, tá? Então, veja, ele está cobrando um entendimento aí do Supremo Tribunal Federal em relação a esses fatos. Bem, bom, pessoal, vamos lá com calma, né? Olha só, o que eu preciso que vocês... O conjunto de informações que eu preciso para vocês para responder essa questão. Primeiro, a súmula 599 do STJ. Né? Isso aí vocês não podem esquecer. Né? A gente sabe que o STJ vai entender que, como regra, isso vocês precisam levar para a prova, né? É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Alguém ainda tem uma dúvida que foi cometido um crime contra a administração pública? Né? Ele gastou uma gasolina que não era dele. Como regra, tudo, temos a conduta, temos a materialidade, parece que nós estamos diante de uma conduta dessa. Mas, pessoal, toda regra, a gente sabe do direito, o direito é tão fascinante por causa disso. Nós temos discussões a respeito dos assuntos. Né? Veja, nós vamos ter algumas exceções. A depender das peculiaridades do caso concreto, justifica-se a mitigação dessa súmula. Haja vista nenhum interesse social existe na onerosa intervenção do Estado diante da inexpressiva lesão provocada. É isso que nós precisamos levar em consideração. Então, eu faço um outro parênteses. Será que o colega que pegou 3 clipes, tem um clipezinho, né? Lá na repartição, o clipezinho, ele pegou 3 clipes desse. Ele vai responder por peculato, pessoal? Ele levou para casa, olha, eu tenho que fazer um trabalho da minha filha e eu vou pegar 3 clipes e vou levar para minha casa. Ele vai responder por peculato? Pessoal, veja a desproporção de movimentar todo um aparato estatal para discutir determinado assunto. Bom, nós vamos ter a figura do peculato de uso. Peculato uso. Assim como no furto de uso,
Nós não temos um crime quando o funcionário se utiliza de um bem infungível, cuidado, infungível, em seu benefício ou de outro, mas com a nítida intenção de devolver. Ele quer usar, mas ele vai devolver, sem que exista a vontade de se apossar. Então, o ânimos, né? A gente tem que ver o ânimos. Ele tinha intenção de devolver o que está dentro da cabeça dele, mas que está sobre a sua guarda. Então, às vezes, o cara pega um computador da repartição, mas ele não quer ficar com o computador, ele está trabalhando. Ele vai devolver o computador. Ele quer terminar aquele voto, né, o assessor do juiz, mas ele vai devolver. Ele vai responder pelo peculato consumado? Não, peculato de uso. Então, cuidado, olha só. Segundo o professor, o grande mestre, né, Guilherme de Souza Nutti, a vontade de se apropriar demonstra que a intenção precisa estar voltada à conquista definitiva do bem móvel. Portanto, nós não podemos falar em delito se o agente utiliza um veículo que foi confiado para o serviço público. Então, veja, na questão diz que ele estava usando o carro, vamos voltar na questão, ele tenha se utilizado por alguns minutos. Alguns minutos. A questão deixa claro isso, alguns minutos. De veículo oficial para fins pessoais. Isso resultou num consumo de R$ 50 no trajeto não autorizado. Então veja, inexiste crime, nós não podemos falar em crime quando o agente utiliza um veículo que foi confiado para o seu serviço em seu próprio benefício para assuntos particulares. Tá? Nós temos um mero ilícito administrativo, é o que vai dizer o professor Guilherme Nutti. Isso eu estou falando a regra, né? Porque nós temos aí uma questão, uma alternativa, né? O funcionário deve ser processado pelo crime de improbidade administrativa, tendo desviado equipamento público para fins pessoais. Seria a letra C. Tudo bem? Bom, esse é um primeiro detalhe da questão que a gente precisa analisar. Bom, e aí nós vamos para o julgado específico, né? O julgado específico. Que a questão quer saber se você sabe. Súmula 700 informativo 712 do STF. O STF considerou atípica a conduta de peculato de uso de um veículo para a realização de deslocamentos em interesse particular. É exatamente esse caso, tá, pessoal? É atípico, pessoal, o uso momentâneo, o uso de coisa infungível, olha aí, é atípico, o uso momentâneo de coisa infungível sem a intenção de incorporá-lo, ao patrimônio pessoal de terceiro, seguido da sua integral restituição a quem de direito. Foi uma peculiaridade. Então, cuidado com esse detalhe, tá? STF, SHC, HC 108.433, é exatamente o caso da questão, tá? Julgado aí de 2013, tá? Então, cuidado. Por esse gabarito, nós somos obrigados a assinalar a alternativa D, né? Que é a alternativa da questão. A conduta em si ela não é capaz de lesionar o bem jurídico da administração pública, aplicando-se aí o princípio da bagatela. Tá? Que mais? Olha aí alguns detalhes, mais alguns detalhes interessantes aí para nós, tá? Prefeito comete peculato de uso. Olha aí. Se o sujeito ativo for o prefeito, por força do Decreto-Lei 27 de fevereiro de 1967, que é o decreto de lei que trata dos crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores, essa conduta tipifica o peculato de uso, em seu artigo tal. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Olha aí, existe na lei, né,
princípio da legalidade, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Então, cuidado, se tivesse falado de prefeito, nós estaríamos diante aí do peculato de uso. Tá? Mas não foi o caso lá da questão, foi um servidor público, entre aspas, ordinário. Né? Então, muito cuidado com esse detalhe. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão de 2023 também. Banca aí VUNESP, Câmara de Marília, né, de São Paulo, procurador jurídico. Quando iniciada a execução, o crime não se consuma, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Por incrível que pareça, já falei isso em outras aulas, muita gente, até eu há pouco tempo atrás, estudante, às vezes ainda a gente fala, né, bate aqui o tic-teco, né, a gente ficava, cara, será que é tentativa, desistência voluntária? Né? Mas veja aí que as circunstâncias não ocorreram por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tá? Então nós vamos ter aí, pessoal, nós vamos ter letra A, tentativa, punida, salvo disposição em contrário, com a pena correspondente à do crime consumado. Tentativa punida, salvo disposição em contrário, com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Né? Na altura do campeonato, a gente tem que saber esse patamar já, né, pessoal? Concordam comigo? Qual é o patamar de diminuição da tentativa? Olha, nós estamos diante de um crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, que não é punido por expressa disposição legal. Isso pode até ser verdade, mas será que é o caso da questão? Crime impossível por absoluta impropriedade do objeto, que não é punido com expressa disposição legal. Na verdade, a letra E foi um erro na execução, que permite a punição culposa se prevista na lei. E aí, pessoal? Peço aí a opinião de vocês, para que a gente possa chegar aí a um denominador comum, tá? Bom, eu acho que não resta nenhuma dúvida, né, pessoal? Não resta nenhuma dúvida aí que nós estamos diante de uma tentativa, né, pessoal? Veja, é o famoso conatus, crime tentado, né? Crime tentado. Eu quero matar aquela pessoa, né? Eu quero matar aquela pessoa de qualquer forma. Eu tenho um ânimos necante, né, de matar aquela pessoa via tiros, por exemplo, revólver, né? Mas eu não consigo, pessoal. Eu não consigo, porque circunstâncias alheias à minha vontade. Bom, então se a gente já chega aí a essa conclusão, já nós podemos descartar algumas opções. Não é crime impossível, não tem nada no enunciado que leva para esse caminho, não é erro na execução. Nós ficaríamos só pela questão aqui do patamar de diminuição, né, pessoal? Muito tranquila essa questão, convenhamos. Né? Mas antes da gente chegar a um gabarito, eu queria que a gente diferenciasse todas essas situações. É importante que a gente diferencie todas essas situações. Podemos diferenciar? Então, olha só. O que seria o crime impossível, pessoal? O crime impossível. Letra A, né, da questão aí.
Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio, ou, cuidado, a ineficácia do meio tem que ser absoluta, ou absoluta impropriedade do objeto. Por exemplo, um revólver que não dispara. Não dispara. Definitivamente ele está estragado, está enferrujado. Nós não vamos punir nem a tentativa, porque nesse caso o crime é impossível. Esquece. Tá? Crime consumado. Crime consumado simplesmente é aquele que reúne-se todos os elementos de uma definição legal. Não há discussão quanto a isso. Tá? Então, crime consumado, crime impossível. Né? Eu dei o exemplo aí de ineficácia do meio, um roubo, olha só. O meio tem relação com o objeto, um instrumento utilizado para cometer o crime que não tem eficácia. Roubo com uso de faca de papel, por exemplo, envenenar com uma substância que não seja venenosa. Já a impropriedade do objeto refere-se à pessoa ou coisa contra a qual o crime é cometido. Eu quero afogar alguém que já está morto. Quero matar alguém que já está morto. Atirar em um morto, provocar um aborto, por exemplo, numa pessoa que não esteja grávida. Não tem como eu responder sequer por tentativa. Tem, artigo 17 do Código Penal. Beleza? Então, temos aqui o crime impossível. Se a ineficácia for relativa do meio, eu posso responder, crime consumado. Vamos ter o crime tentado, é o caso da questão, iniciada a execução, ela não se consuma por circunstâncias que sejam alheias à vontade do agente, foge da esfera de disponibilidade do agente. Então, olha, cuidado com a observação. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Olha o nosso gabarito. 1 a 2/3. Desistência voluntária, pessoal. Desistência voluntária. Olha, não confundam. Eu sei que pode parecer confuso para quem está começando a estudar. Essas conceituações, elas são aí complicadas, né? Mas cuidado, aqui na desistência voluntária já saiu da esfera do agente. Já saiu da esfera da gente. O crime não se consumou, não foi por algo pessoal dele, mas sim por outra situação que não dependeu dele. Ele realmente quis não, ele agiu para não cometer o delito. Para não cometer o delito. Né? É o caso da desistência voluntária. Então, a gente voluntariamente ele desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Ele vai responder somente pelos atos praticados. Nada mais do que isso. Nada mais que o que ele já praticou. E nós temos a desistência voluntária, nós temos também um arrependimento eficaz. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuidado, isso é elementar aí do arrependimento eficaz. Se tiver violência ou grave ameaça, cuidado, à pessoa. Se eu reparo o dano ou restituo a coisa, até o recebimento da denúncia ou a queixa, por ato voluntário, veja que não precisa ser espontâneo, basta ser voluntário, eu vou ter a pena reduzida também de 1 a 2/3. Então veja que o patamar de redução da tentativa e do arrependimento eficaz é o mesmo, de 1 a 2/3. Certo? Então guardem aí essa informação. O que a gente falou aqui agora nada mais é que a leitura simples e objetiva do artigo 14. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos, né, da sua definição. Então, tudo que era para acontecer foi realizado. Crime consumado.
Já o crime tentado, conatus, crime manco, né? Quando iniciada a execução, ela não se consuma por circunstâncias alheias à vontade da gente. Então, nós vamos ter esse patamar de redução. Salvo disposição em contrário, nós vamos ter a pena da tentativa correspondente à do crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Beleza? Tudo bem? Então, guardem aí esse detalhe. Bom, seguindo aí, então, pessoal, fizemos uma revisão de todos esses institutos, né? Isso é fundamental aí para vocês. Podemos caminhar. Então, o nosso gabarito ali, ó, é a letra B de bola. B de bola. Certo? Próxima, pessoal. Próxima questão de 2023, Banca Vunesp, TJSP. TJSP. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questão agora. No crime de fraude em certames de interesse público, pessoal, cuidado, esse delito 311-A, ele está lá no seu edital, hein? Está lá. Então, nesse crime aí, é correto afirmar o quê? Vamos dar uma olhada no 311-A, pessoal. Antes da gente corrigir, é bom a gente dar uma olhada no 311-A. Deixa eu só abrir aqui para vocês. 311-A. Utilizar ou divulgar, mas veja que de maneira indevida, e aqui exige o fim específico, né? Esse delito exige um fim específico, que está no próprio tipo, olha só, entre vírgulas, com o fim de beneficiar a si ou a outrem. Sem isso, nós não temos esse crime, pessoal. Ou de comprometer a credibilidade do certame. Então, eu utilizo, eu divulgo, mas de maneira indevida, visando aí beneficiar a eu mesmo ou a outrem, ou de comprometer, simplesmente para comprometer a credibilidade daquele certame. Conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo em lei. Tem que estar em lei, né? Não vale ser o concurso ali para síndico do condomínio, né? Não, tem que estar em lei. Bom, beleza. E aí ele quer saber, né, sobre esse tipo aí, sobre esse tipo. O que nós podemos dizer a respeito desse tipo? Letra A. Não constitui crime? Não, não é essa a questão. Deixa eu achar aqui. Letra A. O bem jurídico violado nesse delito é a fé pública. E para ele restar caracterizado, eu preciso do efetivo prejuízo. Então, o que ele está dizendo é que para a consumação desse crime é necessário, condição sine qua non, de que haja o prejuízo efetivo. Isso está correto, pessoal? Né? Discutível. Vamos ver as demais questões. Letra B. Existe a previsão para esse delito da modalidade culposa. Culposa. Inadmitindo-se a forma tentada. Eu posso, então, pessoal, fraudar, cometer esses verbos do tipo, utilizar ou divulgar indevidamente
com o fim de beneficiar a outro e ainda jogar que seria algo culposo, pessoal. Não dá, né, pessoal? Tem que ser de forma dolosa. Dolosa. Concordam comigo? Forma dolosa. Letra C. Embora para a caracterização não exija a ocorrência de um dano patrimonial à administração pública, exige-se a finalidade, aqui está correto, né? A finalidade, olha aí, ó, de beneficiar outrem ou de comprometer a credibilidade do certame. Parece que essa faz sentido. Letra D. É um crime comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa. Mas, se praticado por funcionário público, a pena é aplicada em dobro. Será que está certo isso? Que é um crime comum? Me parece que sim, né, pessoal? Olha só, o tipo não fala que precisa ser um servidor público para comprometer o certame, né? Um tipo próprio. Não. E existe a previsão de ser por servidor público? Essa que é a questão. E letra E, a ocorrência do prejuízo da administração é causa de aumento de pena. Então, também não me parece que seja uma causa específica de pena. Né? Então, vamos comentar todas as alternativas aí. Mas antes da gente comentar todas as alternativas, eu queria que vocês dessem uma olhada num resumo, num pequeno resumo sobre esse delito. Então tá aí, ó, artigo 311-A. O que a gente pode falar sobre ele, que são informações importantes aí para vocês. Então, ó, ele vai exigir o dolo, então nós já podemos esquecer a questão que fala em culpa, de beneficiar assim ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame. De concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino público, no ensino superior, ou exames ou processo seletivo previsto em lei. Então vamos lá. Dolo, beneficiar a si ou a outrem, comprometer a credibilidade do certame, a credibilidade do certame está comprometida, concurso público, avaliação ou exames públicos, concurso público, avaliação e exames públicos, né? Processo seletivo para ingresso no ensino superior, uma faculdade pública, por exemplo. Na verdade, aqui, veja, não fala que precisa ser um processo seletivo para ingresso no ensino público, ensino superior público, né? Cuidado com isso. Processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Tudo bem? Bom, que mais? O dolo é de comprometer ou beneficiar-se. Obviamente que não há modalidade culposa. Veja que é um crime plurissubsistente. É perfeitamente possível no mundo dos fatos aí eu fracionar essa conduta. Então, dessa forma, é viável o reconhecimento da tentativa. Não há problema nenhum com isso. E cuidado, pessoal, no parágrafo 1º nós vamos ter uma forma equiparada. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Muita gente esquece desse parágrafo 1º. Então, é uma equiparação. Equiparação. Aqui, ó, ao caput. Quem facilita por qualquer meio o acesso de pessoas às informações no caput. No parágrafo 2º, nós vamos ter aí uma qualificadora, né? Olha aí, a pena base e a pena máxima aumentada.
Se da ação ou omissão resulta dano para a administração pública, quase sempre vai gerar, né, pessoal? Você já imaginou? Um concurso público, o cara frauda um concurso público, o dano que isso causa? Ah, mas é instituição privada que... Não, pessoal, no fundo você está prejudicando a própria administração pública. Reclusão de 2 anos a 6 anos, mais multa. E o parágrafo 3º vai trazer uma majorante, pessoal. Né? Aumenta essa pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Tudo bem? Beleza? Algumas informações importantes. Bom, que mais? O bem jurídico violado é o da fé pública, né? E para restar caracterizado, olha só que interessante, exige-se um efetivo prejuízo. Imagine se fosse o prejuízo a caracterização, isso poderia ocasionar diversas tentativas. Então, a letra A está aí equivocada, né? A letra A. O nosso gabarito aí é a letra C. É a letra C. Tá? Que mais nós temos? Olha aqui. Letra B. Há previsão de modalidade culposa inadmitindo se a modalidade tentada. Né? Veja que eu preciso do dolo para o cometimento desse crime. Né? Eu preciso do dolo. Cuidado, não se exige para a caracterização desse crime, pessoal, a ocorrência de dano patrimonial à administração pública. Isso que está errado na letra A. Não se exige. Não se exige. Tá? O que a gente vai precisar é a finalidade de beneficiar-se a si próprio ou a outrem, ou de comprometer a lisura, né? A credibilidade do certame. Tudo bem? Beleza? Então, cuidado aí com isso. Letra D. É crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Não, a letra C, né? Embora para a caracterização não se exija a letra C, tá certinha, né? Embora para a caracterização não se exija a ocorrência de dano patrimonial à administração pública, exige sim a finalidade de beneficiar-se a si próprio ou a outro, ou de comprometer a credibilidade do certame. Letra D é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Mas se for funcionário público, tá, até que estava certo. A pena aplicar-se-á em dobro? Não, está errado, né, pessoal? Nós não vamos aplicar em dobro, né? Nós temos aí o patamar de 1/3, se for cometido por funcionário público. E a letra E, a banca deu uma certa polêmica, a letra E, né? A ocorrência de prejuízo à administração pública é causa de aumento de pena, tá, pessoal? Então, a banca considerou que não é um caso de aumento de pena. Olha que interessante isso, né? Dizem, né? E aí, realmente, é a gente ficar em dúvida, né? Olha, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, né? Eu vejo aqui algumas posições dizendo que seria aí uma qualificadora, pessoal. Né? Complicado. Isso não me parece ser uma qualificadora, tá? Isso não me parece ser uma qualificadora. Bem discutível aqui para quem Deixa eu ver. A ocorrência de prejuízo à administração pública é caso de aumento de pena. Não, minto.
Volta a fita. Realmente é uma qualificadora, tá certo. É o parágrafo 2º que está cobrando na letra E. É o parágrafo 2º, não o 3º. O parágrafo 2º é uma causa de aumento de pena, se for praticado por funcionário público. Aqui foi praticado pela administração pública, com prejuízo à administração pública. Então tá certo, pessoal. Tá? Tá certo mesmo. É uma qualificadora. Isso não é caso de aumento de pena. Beleza? Tudo bem? Então, cuidado aí com esse detalhe. Seguindo. Próxima questão. Questão de 2023, Unesp, Prefeitura de Jaguariúna, São Paulo. Auditor fiscal tributário. Imagine que auditor fiscal, ao noticiar determinado contribuinte, então veja, um auditor fiscal é um servidor que está entre as funções dele, né? É importante a gente separar isso. Ele notifica determinado contribuinte J e veja, ele exige um tributo IPVA, por exemplo, que ele sabe que é indevido. Vamos supor aí, a gente sabe que aqui em Brasília, né, os automóveis, eu acho, com mais de 10 anos de uso, não temos o fato gerador do IPVA. Não temos o fato gerador do IPVA. Então, esse auditor, ele sabe que a cobrança desse IPVA é indevido. Mas, mesmo assim, ele exige a cobrança desse IPVA. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual foi o delito cometido por esse auditor fiscal? Né? Pergunto aí para vocês. Bom, olha a letra A, pessoal. Ele não cometeu crime nenhum, porque ele não agiu com dolo. A vontade de fazer, eu sempre faço isso, né, na hora da prova. Uma interrogação. O que você quis dizer com isso, né, banca? Como assim ele não agiu com dolo? Ele sabia que o tributo era indevido. Ele sabia, olha, eu estou cometendo uma ilegalidade, mas eu vou cobrar mesmo assim. Letra B, configura o crime de peculato. Peculato é isso, pessoal? Ou temos pelo princípio da especialidade, até parece um peculato, né? Mas veja que pela especialidade eu tenho uma coisa mais próxima do que essa. Né? Ele cometeu o crime de prevaricação. Alguém consegue visualizar a prevaricação aí, pessoal? Porque tem que ser muito artista para visualizar uma prevaricação, né? Alguém está vendo um sentimento pessoal, deixar de fazer alguma coisa por movimentado por um interesse, por um sentimento pessoal. Não tenho isso também aqui, pessoal. Não pode ser a letra C. Ele cometeu aí, aqui você poderia ficar na dúvida, né? Olha só, quando a banca quer apertar, ela aperta, né? Ela aperta. Isso é excesso de exação ou um crime específico previsto na lei, um crime contra a ordem tributária, pessoal. Aí é complicado, né? Se você não está na ponta da língua na diferença, você pode vir aí a errar. Então vamos ver aqui. Olha só. O que diz o excesso de exação? Artigo 316. A gente sabe que o excesso de exação ele se configura com duas condutas. São poucos os tipos penais, né, onde nós temos um E, né? Então, o excesso de exação ele tem essa peculiaridade. A gente não pode esquecer disso na prova. Então, olha só. Nós temos a concussão no 316 e o excesso de exação. O excesso de exação é
Se o funcionário exige um tributo então veja que é o funcionário, é um crime próprio. É um crime próprio. Se o funcionário exige um tributo ou uma contribuição social, mas que ele sabe ou deveria saber que é indevido, ou aí está o grande X, né? Essa é a primeira possibilidade, que é justamente o caso da questão. O funcionário exige um tributo ou uma contribuição social que ele sabe ou deveria saber que é indevido, né? Não tem como ele alegar, mas eu não sabia que PVA, é a atribuição dele, ele tem que saber. Ou a segunda, quando esse PVA, por exemplo, se ele fosse devido, ele faz a cobrança, mas faz por meio vexatório. Vexatório ou gravoso. Essa é uma segunda possibilidade. Cuidado com a parte final, pessoal. O qual que a lei não autoriza. Que a lei não autoriza. Tá? Então, muito cuidado com esse detalhe. Esse é o excesso de exação, pessoal. Bom, temos a concussão, né, que é o 316 caput, que vai dizer, olha só, exigir, sempre que eu falo em concussão tem que ter o verbo exigir, para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. A concussão. Depois nós temos o parágrafo 1º, que é o excesso de exação. O excesso de exação, basicamente, é aquilo que eu falei para vocês. Eu vou cobrar um tributo de forma indevida. Aí pode ser porque o tributo não é devido, ou se ele for devido, eu cobro de forma vexatosa. Não podemos confundir isso. Eu não sei se essa lei vai cair para vocês, mas conhecimento nunca é perdido, né, pessoal? Nunca. Com os crimes funcionais contra a ordem tributária, pessoal. Olha só, o princípio da especialidade, né? Estamos lá na ordem tributária. Olha só. Extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento que tenha razão da guarda ou função, sonegá-lo, utilizá-lo total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Olha como é diferente um pouco. E aqui, ó, exigir, solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida. Cuidado, não está falando de tributo especificadamente, né? Ou aceitar a promessa de tal vantagem para deixar de lançar ou cobrar tributo. É diferente, pessoal, do excesso de exação, né? É diferente. Ou contribuição social, ou cobrá-los parcialmente. É como se fosse uma corrupção, né? Para eu deixar de cobrar, ó, me dê aí R$ 250 que eu não vou atuar você por esse IPVA. É um crime, é um delito diferente para o excesso de exação. Veja, nesse caso, pessoal, há a corrupção do agente, uma vantagem. Então, ele parece muito com a corrupção passiva e com a concussão. Olha aí, patrocinar direto ou indiretamente, interesse privado, perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público, né? Nesse caso, nós temos a advocacia administrativa. Mas nós não podemos confundir, são delitos diferentes. Por isso que o nosso gabarito é a letra D mesmo, artigo 316, parágrafo 1º. Tudo bem? Beleza? Então vamos aí para
a próxima questão. Bom, VUNESP, Prefeitura de Jaguariúna, pessoal. Também desse ano, hein? Só questão fresquinha, pessoal, pra gente. Auditor fiscal tributário. Pessoal, e aí, essa questão ela cobra muito objetividade da lei seca, né? O aluno, às vezes, ele fica imaginando, fica sofrendo lá, mas e se, né? E se, pessoal? Cuidado, tá? Não tem e se nenhum. Olha aí, simplesmente, objetivamente, olha só, é causa de extinção da punibilidade quer saber? É caso de é, é causa de extinção da punibilidade nos termos do artigo 107 do Código Penal. Absolvição, menoridade, perdão judicial, inimputabilidade e casamento do defensor com a vítima. Pessoal, ele ainda cita o artigo 107. Pode ser alguma coisa que não esteja aqui, pessoal? Não. Não vamos ficar, uma aluna aqui ficou refletindo, professor, mas o casamento do ofensor com a vítima, né, não seria uma forma aí de eu fazer um acordo, né? Então, cuidado com isso. Então, veja, vamos lá no 107. Extingue-se a punibilidade. Pessoal, uma leitura objetiva. Morreu o agente, como é que ele vai responder? Não tem que responder. Pela anistia, pela graça ou pelo indulto. Pela novatio legis in melius, olha aí, pela retroatividade de lei, aliás, aqui é abolício crimes, desculpa, pela abolício crimes. Abolício crimes. Não considera mais o fato criminoso. Tá? Pela prescrição, pela decadência ou pela perempção, também, cuidado, não são todos os motivos aí que podem levar a uma extinção da punibilidade. Nos crimes de ação penal privada, pessoal, eu tenho a renúncia pelo direito de queixa. Né? E lembre-se, né, se eu tenho 3 criminosos que cometeram um crime de ação penal privada contra mim, eu resolvo renunciar contra A, então acabou para os 3, né? Cuidado com o perdão. O perdão, para que ele seja aí uma causa de extinção da punibilidade, ele tem que ser aceito. Tem que ser aceito. Pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. Não vai ser, né? Nós vamos ter, nos casos em que admite-se a retratação, nós vamos ter também a extinção da punibilidade. Pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Tudo bem, pessoal? Então, de forma objetiva, não fiquem querendo sair muito disso, né? Tem um certo aí objetivo, né? Aí a gente tem que ter inteligência concursal, né? Inteligência concursal. A banca não vai ficar inovando muito aqui, ela não quer recurso, né? Ela não quer outro tipo de colocação, não, ela quer objetividade. Vamos fazer um resumo aqui da teoria do crime, pessoal? Interessante, né? A gente fazer aqui um resumo aí da teoria do crime. Então aqui, né, pessoal, pelo perdão judicial, letra C. Letra C. Teoria do crime, pessoal. Como regra, o crime
ele é um fato típico, mais ilícito, mais culpável. Crime é igual a fato típico, ilícito e culpável. Nós temos, em alguns casos, o que nós chamamos de exclusão da própria tipicidade, né, pessoal? No caso aí do princípio da insignificância, tipicidade material. Nós vamos ter a tipicidade formal e a tipicidade material. O princípio da insignificância vai excluir a tipicidade material. O fato até é previsto como crime na legislação, mas materialmente nós vamos excluí-lo. E aí nós temos o princípio da adequação social também. Alguns fatos são aceitos como típicos, como atípicos, mesmo sendo típicos. Por exemplo, quando uma criança vai furar uma orelha, né? A sociedade aceita aquilo ali como normal. A pessoa não vai, o pai não vai responder por lesão corporal. Vai. Também é uma exclusão de tipicidade, né? A causa legal é extra de exclusão de tipicidade. Nós vamos ter a exclusão da ilicitude. Olha aqui, ó. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, exclusão da culpabilidade. Certo? Não, minto. Aqui está errado. Esses três: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. E exercício regular de direito. Beleza. A exclusão da culpabilidade, exercício regular de direito. A exclusão da culpabilidade vai se dar pela inimputabilidade e pela inexigência de conduta diversa. Então, isso aqui, pessoal, é o básico, tá? Vocês precisam ter isso aqui na ponta da língua. Essa estrutura analítica do crime, tá? É importante que vocês tenham. Nós vamos ter também as excludentes de punibilidade. O cara morreu, como é que ele vai receber uma pena se ele morreu? Extinção de punibilidade, anistia, graça, indulto, abolício crimes, prescrição, decadência, renúncia do direito de queixa, perdão aceito, retratação do agente, o perdão judicial. Nesses casos fica extinta a punibilidade estatal. Nós vamos ter as excludentes de tipicidade, caso fortuito e força maior, já falamos. Olha que interessante, a hipnose, né? Então o cara comete um delito hipnotizado, né? Deve responder quem hipnotizou, né? Porque ele estava fora da consciência dele, o hipnotizado. Aquele que age no sonambulismo, um ato reflexo. Coação, mas não a moral, a física irresistível vai excluir a tipicidade. O erro de tipo, a desistência voluntária, vai responder só pelos atos já praticados. O arrependimento eficaz, responde já somente pelos atos praticados. O crime impossível, o princípio da insignificância. Nesses casos, não há que se falar em crime. Exclui-se apenas a tipicidade. Tudo bem? Beleza. Excludentes de licitude, pessoal. Estado de necessidade, legítima defesa. Nós adotamos a teoria unitária contra o estado de necessidade. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, uma causa supralegal, o consentimento do ofendido. Então, os caras lá no rally rola, no bem bom, a mulher aceita, gosta de tomar uns tapas, né? Olha só coisa, vai dizer, do fetiche humano, né? Isso. Houve um consentimento do ofendido. Excludente de licitude.
Excludente de culpabilidade. A inimputabilidade do agente, o agente era inimputável no momento dos atos, tinha, né, absolutamente incapaz de entender a conduta criminosa, o erro de proibição, a coação moral irresistível, a ordem hierárquica, desde que não seja manifestamente ilegal. Olha que interessante. O Mauro Cid, né? Uma das estratégias que eu tenho visto aí do advogado, e eu não estou fazendo política aqui, pessoal, eu estou indo para o lado técnico, tá? Porque isso pode aparecer na prova de vocês, então eu preciso entrar nesses assuntos. Ele está dizendo, supostamente, que ele teria feito tudo o que ele fez por uma ordem hierárquica, ele era funcionário. Né? Mas veja que desde que não seja manifestamente ilegal. Então, será que não era manifestamente ilegal? Isso que a gente tem que ver. Então, nesses casos, o agente será isento de pena. Tudo bem? Bom, vamos voltar para a questão aqui, então. A absolvição é caso de exclusão, pessoal, da punibilidade? Não. Na absolvição nós temos o mérito, né? O juiz chega a julgar o mérito. Nós vamos decidir, olha, é culpado, ele é inocente. Menoridade. Também está errado. Né? A mentalidade, a gente usa o fator biológico a ser considerado na teoria do crime, teoria tripartida. A menoridade encontra-se na culpabilidade, terceiro elemento que compõe o crime. Então, vai ser uma excludente de culpabilidade. Perdão judicial é o nosso gabarito, eu já falei. Inimputabilidade também está errado. É excludente de culpabilidade. A culpabilidade é o terceiro elemento constitutivo do crime. Pode vir a desencadear uma isenção de pena, se for inteiramente incapaz, ou uma diminuição, se ele não era inteiramente incapaz. Casamento do ofensor com a vítima. Cuidado, em 2005 isso foi superado, tá? Isso foi superado. Não vamos ter mais essa excludente por esse motivo. Tudo bem? Beleza? Então, era isso que eu tinha aí para colaborar com os senhores na data de hoje. Espero aí realmente que tenha contribuído um pouco aí com a aprovação de vocês. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima, pessoal. Valeu!